Seja bem-vindo à 14ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte, a figura abaixo mostra um painel solar de 3 metros de largura, equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente, de modo que os raios de Sol incidam perpendicularmente nele. Considere esse enunciado para as 3 questões seguintes. Bom, gente, este enunciado aqui, ele tem que ser considerado para responder 3 questões. Mas antes de entrar neste tema e responder estas questões, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Pix ou do Apoia-se, que estarão na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, tem aqui o meu enunciado e vou aqui para a primeira questão que caiu aqui no vestibular da FAAP de São Paulo. Determine o valor de y em metros em função de θ. Observe aqui, eu tenho este triângulo aqui no enunciado. Tem um ângulo θ. Ele quer que eu determine o valor de y. Se vocês lembram das relações trigonométricas, vocês devem saber que y ele é o quê? Ele é o cateto oposto ao ângulo θ. E agora, lembrando aqui das relações básicas da trigonometria, seno de um ângulo qualquer, ou seja, seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo qualquer é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente. Y, ele é o quê? Ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Portanto, a relação trigonométrica que eu vou usar é o quê? É a relação do seno. Então, seno de θ é igual ao quê? Ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto vale o cateto oposto? Vale y. Perceba aqui, cateto oposto a θ vale y. Quanto vale a hipotenusa? Vale 3 metros. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Y é o cateto oposto, 3 é a hipotenusa. Quero saber y, então isolo. Pego o y, pego o 3 aqui que está dividindo em y, passo para o outro lado, ele vai multiplicar o seno de θ. Então, y é igual a 3 vezes o seno de θ. Portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Y é igual a 3 vezes o seno de θ. Agora, próxima questão. Para θ igual a 60 graus, o valor de y em metros é o quê? Alternativa A, B, C, D ou E? Bom, vamos lembrar aqui novamente do enunciado. Ou seja, quando θ aqui valer 60 graus, quanto vale o cateto oposto aqui, que é y? Qual é a sua medida em metros? Ou seja, qual é este comprimento daqui até aqui? Perceba, eu tenho um triângulo aqui, Eu estou somando essa medida que vai daqui até aqui, de y, é o cateto oposto. Então vamos lá, Para resolver isso aqui, eu vou lembrar dos ângulos notáveis. Eu tenho o que? Seno de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Y, a gente já achou o valor. Y é igual ao quê? A 3 vezes o seno de θ. Quanto vale θ? 60 graus. Portanto, é 3 vezes o seno de 60 graus. Quanto vale seno de 60 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui eu estou usando essa tabela que eu criei, que eu deduzi na aula de ângulos notáveis, onde eu introduzi o conceito de ângulos notáveis. Se você quiser saber como se deduz o seno, o cosseno e a tangente de cada um dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, eu vou deixar aqui no card deste vídeo esta aula. Por quê? Por causa da questão seguinte, imagine que você está lá perdido, você não sabe de memória, assim, você não lembra, caramba, quanto vale o seno de 60 graus, ou de 30, ou de 45, a tangente destes ângulos?
há uma forma, se você não lembrar de cabeça, você pode simplesmente desenhar um triângulo e deduzir estes ângulos, calculá-los. Não é difícil. E na aula onde eu introduzo o conceito de ângulos notáveis, eu faço isso. Então vou deixar aqui no card deste vídeo esta aula. Agora, seguindo aqui, ó, vou substituir onde eu tenho seno de 60 graus pelo seu valor, raiz quadrada de 3 sobre 2. 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, botei isso aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então a alternativa correta aqui, ó, alternativa A. Essa aqui é a alternativa correta. Agora, próxima questão. Para θ igual a 60 graus, o valor de x em metros é o quê? Lembre-se, ó, x aqui, ó, é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, quando o θ vale 60 graus, qual é o valor do cateto adjacente? Lembre-se, ó, cosseno de θ ou cosseno de qualquer ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa foi dada, ela vale 3. Eu quero saber quanto vale o x. Então, isolando o x nesta relação, eu tenho o quê? X é igual a 3 vezes o cosseno de θ. θ foi dada aqui, ó, é 60 graus. Então, eu tenho que x é igual a 3 vezes o cosseno de 60 graus. Agora, quanto vale o cosseno de 60 graus? Pegando aqui na tabela, ó, vale meio. Então, quem o quê? 3 vezes meio. 3 vezes meio, 3 meios. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Perceba, gente, não é muito difícil resolver este exercício sobre ângulos notáveis, né? Costuma cair muito em vestibular de várias faculdades, não importa se FAAP, USP, nas universidades federais, este tipo de exercício. Mas não é difícil de resolver. E na aula onde eu ensino a deduzir os ângulos notáveis, a calculá-los, vocês vão ver, ó, caso vocês não lembrem de cabeça, não tenham de memória, caramba, quanto é que vale o cosseno de 30 graus, ou de 60, ou de 45? Nessa aula que eu fiz, vocês vão aprender a calcular de uma forma rápida e simples. Então, se você não tiver de memória estes ângulos, você vai poder calcular eles. Bom, esta aula se encerra por aqui. E se vocês ainda tiverem qualquer dúvida sobre a resolução deste exercício aqui, de alguma dessas questões que foi abordada neste vídeo, escreva aí nos comentários. E se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.